Olá, eu sou o Kura Murakami, sejam todos bem-vindos. O vídeo de hoje quero partilhar com vocês essa planta que está precisando tomar um banho, fazer uma poda de raiz e depois também trocar o substrato. Ela é uma cheflera, tá aí um bocado judiada, mas né, o vídeo de hoje então será o transplante dela. Eu fiz a poda na parte apical para ela não crescer muito alta. E depois assim, essa planta, a cheflera, que é o nome popular dela, pode ser cultivada em vasos ou pode ser cultivada no chão. Pode ser cultivada à meia sombra ou pode ser cultivada no sol. Então, é uma planta que pode ser cultivada dentro de casa e também fora de casa. Então, tudo depende, né? Qual a finalidade que você quer ter aí a cheflera. Eu quero ter ela dentro de casa. Arrumei ali um espaço para ela. Não sei se ela vai gostar. Tem plantas aí, parece que não gosta quando a gente mexe de lugar, né? Mas eu espero que ela goste do espaço aí que eu vou arrumar para ela. Tem uma iluminação indireta, vai ficar protegida do vento, vai ficar protegida do sol. Eu vou fazer a troca de vaso, troca de substrato, então vou dar um banho nela. Então espero que ela, como que se diz, goste do espaço, né? Então, ela crescer mais para cima, ela não vai crescer, porque eu já fiz a poda ali da parte de cima. Então, é uma planta de fácil cultivo, de fácil propagação. Pode ser feita a propagação através de sementes ou através de estacas. Essa planta que eu tenho foi feita a muda através de estaca. É bem fácil de fazer a propagação, porque é assim, por semente eu nunca fiz. Agora, se for por estaca, você pega aí a planta mãe, tem que tirar, cortar um galho, e depois assim, desse galho, você vai pôr numa terra, num vaso pequeno, com terra, pode ser terra de jardim, vai deixar a terra úmida e vai pôr ali o galho. Deixa a meia sombra e procura sempre deixar a terra úmida, não precisa ser quantidade de água grande, é só deixar a terra úmida, a meia sombra e protegida do vento, deixar ela sossegada, que ela vai pegar assim raiz muito fácil e rápido também. Depois, quando ela já estiver enraizada aqui, você começar a sentir que a planta está a crescer, né? Ver que ela vai crescer, que ela já está firme, que pode ser transferida para um outro vaso. Aí você vê se quer transferir ela para o vaso, um vaso maior, para ela crescer, né? Para crescer maior, ou se quer transferir ela para, né, diretamente para o chão. Então você que escolhe daí. Eu quero ter essa planta dentro de casa, porque a planta dentro de casa sempre traz um bocado mais de vida, um bocado mais de alegria, né, um bocado de cor, seja uma planta que dá flor, uma planta que, né, que seja apenas uma folhagem, sempre muda um bocadinho aí o ambiente da casa. Eu, quando estava no Brasil, quando vivia lá no Brasil, eu gostava de ter, assim, sempre uma planta ou outra dentro de casa. E nessa casa que eu mudei, não tem nenhuma planta. E eu pensei assim, né, preciso arrumar aí um espaço para ter alguma planta dentro de casa, porque a planta dentro de casa sempre traz, assim, uma sensação de bom ambiente, né? Um ambiente mais leve, alguma coisa assim. Pelo menos no meu entender, né, na forma que eu penso, sempre traz, assim, um ambiente mais leve e dá um pouco mais assim de sensação de conforto, essas coisas assim. Então eu não sei vocês, né? Na verdade, isso é uma opinião aí pessoal de cada um, né? Tem pessoas que gostam mais de plantas, tem pessoas que não gostam de plantas, tem pessoas que gostam mais de flores, né? Outras gostam menos. Às vezes tem pessoas que nem gostam de ter flores, nada, em casa, zero. Mas isso depende de cada um. Eu, né, como sempre gostei de planta, sempre gostei de flores, essas coisas assim. Então é uma planta que eu quero, né, ter dentro de casa. Eu espero que ela, né, vai se adaptar ao novo espaço dela. Substrato para ela é uma planta, né, que gosta de um bom substrato rico em matéria orgânica, né, bem fértil. Então, esse substrato é comprado. Essas coisinhas brancas, provavelmente, acredito eu que seja adubo, porque quando eu vou comprar terra, né, vou comprar lá o substrato, lá onde eu costumo comprar, geralmente não tem sempre aquela terra que já estou habituada. Aí eu acabo por comprar aquilo que tem.
Então, como tinha dessa terra, eu trouxe essa terra. Então, vai ser a primeira vez que eu vou experimentar essa terra, né? Esse substrato. Então, só a única coisa que eu coloquei lá foi um bocadinho só de resto de carvão. Aquele carvão que sobra no fundo do saco, que fica lá aquela poeira, para não pôr fora, eu sempre coloco na terra, né, no substrato. Então eu coloquei só um bocadinho. Então eu vou fazer a poda de raiz, uma poda, né, de limpeza, deixar ela assim uma raiz um bocado menor. Troquei o vaso. Quando for cultivar essa planta no vaso, é bom sempre ter uma boa drenagem, uma boa camada de drenagem. A drenagem que eu uso é folha de pinheiro seca e coloquei ali o resto de girassol, né, do tronco ali do girassol seco. E claro que com o passar do tempo, essa folha de pinheiro, ela vai se decompondo. Então, por isso que eu geralmente faço a troca, né, de substrato de ano para ano. E depois é uma planta de fácil cultivo, é uma planta, né, que não tem segredo. A iluminação para essa planta, para essa chiflera, precisa pelo menos no mínimo 4 horas de sol diário. A rega, claro que tudo depende, né, dentro de casa e fora de casa. Se estiver dentro de casa, vai precisar de menos água, né, porque ela não tem necessidade, não vai estar ali no tempo, vai estar protegida do vento, protegida do sol, uma iluminação indireta. Então, claro que é bom sempre dar uma verificada no substrato se está úmido ou não. E depois, né, fora, ela precisa de muito mais, vai precisar de muito mais água, então provavelmente, né, verifique ali o substrato também se está seco ou não, para fazer a rega. E uma dica importante para essa planta é assim, em questão de rega, se as folhas estiverem a apontar para baixo, aí capricha na rega. Agora, se as folhas estiverem com os tons amarelados e com manchas, aí é preciso diminuir a rega. Então, né, dá para dar uma olhada nessa questão das folhas. Se as folhas estiverem para baixo, aí você, né, capricha na rega. Se as folhas estiverem com tom amarelado ou cheias de mancha, aí você diminui a quantidade de água. Então, essa é a dica em relação à rega para essa planta. Então, eu já dei um banho nela, tá aí com as folhas bem verdes, brilhantes, que é essa coloração que eu gosto. Quando ela fica meia sombra, ou cultiva essa planta à sombra, ela fica com esse tom de verde brilhante, né? Então, quando ela fica no sol pleno, quando ela tá assim com muito sol, aí ela já fica com um tom mais amarelado. Então, não tem segredo para cultivar, é uma planta de fácil cultivo, de fácil propagação, a floração dela acontece normalmente no verão, então não tem segredo. Desde que eu tenho essa planta, nunca tive problema em relação à praga. Claro que, é como eu falei, né? Não sei se ela vai se adaptar ao novo espaço dela, porque eu não sei vocês aí pela experiência, mas eu, quando tenho uma planta e quando eu mudo de lugar, parece que não gosta da planta, a planta parece que acaba não gostando e ela acaba por ficar feia. Eu mudei ali algumas arrudas para a parte da frente, né? Tirei do vaso, coloquei ali direto no chão, na parte da frente da casa. Todas elas morreram. Todas elas morreram, assim. Não sei se não gostaram do lugar, não sei se elas sentiram alguma coisa, assim, em relação ao substrato, ao espaço, por isso que eu falei, assim. Então, quando é no vaso, ainda é mais fácil de saber, assim, né, de se a planta, gosta ou não gosta do lugar. Se estiver no vaso, você vai lá e põe no lugar de novo, né. Eu tava ali também com uma roseira, com uma mini roseira que eu ganhei no Dia das Mães. Eu também mudei de lugar, eu tirei do sol e acabei colocando ali a meia sombra, porque ela estava ali direto no sol, né, no sol direto, a minha roseira, estava muito feia, até pensei que ela ia morrer. Aí arrumei um outro lugar para ela e agora ela tá bonita. Então foi esse o espaço que eu arrumei para ela, vamos ver se ela gosta, né? Então obrigada por assistir e até o próximo vídeo.